Existe uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Durante muito tempo, eu esperei que alguém mudasse minha vida. Esperei pela oportunidade perfeita, esperei pela motivação, esperei pelo momento certo. Enquanto eu esperava, a vida continuava passando. Ninguém vai salvar você. Pode parecer duro ouvir isso, mas essa verdade também é libertadora. Porque no dia em que você entender que ninguém fará o trabalho por você, você deixa de viver esperando e começa a agir. Foi exatamente isso que mudou a minha maneira de enxergar a vida. A sua vida muda quando a responsabilidade passa a ser sua. O estoicismo ensina que não controlamos o mundo, não controlamos as pessoas, não controlamos o passado, mas o controle é algo muito mais importante, a nossa resposta diante de tudo isso. Quem controla a própria mente já está à frente da maioria. Então eu quero fique comigo até o final deste vídeo, porque talvez hoje seja o dia em que você vai parar de esperar e começar a construir a vida que sempre desejou. A maior ilusão, durante anos, eu acreditei que minha vida mudaria quando surgisse a oportunidade certa. Esperava um emprego perfeito, esperava ter mais dinheiro, esperava estar mais preparado. Mas havia um problema. Enquanto eu esperava, os dias continuavam passando. A vida não espera você estar pronto. Percebi que a maioria das pessoas vive presa não porque lhes falta capacidade, mas porque vive esperando uma permissão, a aprovação, a motivação, o momento perfeito. Só que esse momento quase nunca chega. Quem perde o momento certo. Foi estudando o estoicismo que eu entendi uma das maiores lições da minha vida. Você não controla o que acontece, mas controla a decisão de continuar. E é exatamente aí que nasce a verdadeira força. Força não é nunca cair, é sempre levantar. Você continuar esperando, alguém resolve sua vida. Vai perceber tarde demais que o único responsável por escrever a sua história sempre foi você. Ninguém vai lutar pelos com mais vontade do que você. O preço da procrastinação. Existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergava a vida. Quanto custa continuar adiando os seus sonhos? A maioria das pessoas pensa apenas que pode perder ao tentar, mas quase ninguém pensa no que perder por nunca começar. O maior risco não é errar, é nunca tentar. Cada dia de procrastinação cobra um preço, não em dinheiro, mas em oportunidades, experiências. Enquanto você espera o momento ideal, alguém menos preparado está agindo e aprendendo. No caminho
A ação ensina que o medo nunca vai ensinar. Os filósofos estoicos lembravam que o tempo é o único recurso que nunca volta. Você pode recuperar dinheiro, pode recuperar um emprego, pode reconstruir quase tudo, mas o tempo que passou jamais será devolvido. Cada dia adiado é um dia que não volta mais. Talvez você esteja esperando sentir confiança para começar, mas a confiança não vem antes da ação. Ela nasce depois que você decide enfrentar o medo, e é dando o primeiro passo que o caminho começa a aparecer. A sua vida não muda quando você pensa diferente. Ela muda quando você age diferente. A decisão que muda tudo. Existe um momento que separa pessoas comuns daquelas que transformam a própria vida. Não é o dia que elas ficam mais inteligentes. Não é o dia em que ganham mais dinheiro. Muito menos o dia em que tudo começa a dar certo. É o dia em que elas decidem parar de dar desculpas. A sua vida muda no dia que as desculpas terminam. Sempre existirá um motivo para adiar. A falta de tempo, falta de dinheiro, falta de apoio, falta de coragem. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de responder. Se tudo isso desaparecer hoje, você realmente começaria ou encontraria uma nova desculpa? Quem sempre encontra uma desculpa nunca encontra resultados. Os estoicos acreditavam que caráter é construído pelas escolhas que fazemos todos os dias, não pelas grandes promessas, mas pelas pequenas atitudes repetidas com disciplina. É levantar quando ninguém está olhando, é estudar quando ninguém obriga, é continuar quando ninguém aplaude. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Hoje você pode continuar esperando, ou pode dar o primeiro passo, pequeno, imperfeito, mas verdadeiro. Porque toda grande transformação começa com uma única decisão. A vida que você sonha começa com uma decisão que você toma hoje. Um poder da responsabilidade. Existe uma diferença enorme entre quem culpa o mundo e quem decide assumir o controle da própria vida. Enquanto algumas pessoas passam anos procurando, outras passam esse mesmo tempo procurando uma solução. E adivinha quem cresce, quem aprende, quem evolui, quem continua caminhando. Quando você parar de culpar e começar a evoluir, assumir a responsabilidade, não significa aceitar tudo o que aconteceu. Significa entender que o próximo passo depende de você. O passo pode explicar muitas coisas, mas ele não pode decidir seu futuro. Essa decisão pertence a você. O passado explica, mas não determina seu destino. Os estoicos ensinam que sempre haverá situações fora do nosso controle, mas
A nossa atitude sempre será uma escolha. Você pode reclamar, pode desistir ou pode usar cada dificuldade como um degrau para crescer. A dificuldade pode ser seu maior professor. Você decidir aprender, talvez ninguém tenha acreditado em você. Talvez as oportunidades tenham demorado. Talvez você tenha falhado mais vezes do que gostaria. Mas nada disso impede que hoje seja o começo de uma nova história. O dia em que você assume o controle é o dia que sua vida começa a mudar. O primeiro passo muda tudo. Existe algo que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum. Elas não esperaram perder o medo. Elas começaram mesmo sentindo medo. O medo nunca desaparece completamente, mas ele deixa de comandar sua vida quando você decide agir, apesar dele. Coragem não é ausência de medo, é a decisão de não ser controlado por ele. Pense em quantas oportunidades você deixou passar, porque acredita que ainda não estava preparado. Agora, imagine onde você estaria se estivesse dado apenas um pequeno passo a cada dia. É isso que transforma uma vida, não é um grande salto. São pequenas decisões repetidas diariamente. Pequenas ações repetidas todos os dias criam grandes mudanças. Marco Aurélio escreveu que não devemos desperdiçar tempo discutindo com uma pessoa. Devemos sim simplesmente ser essa pessoa. Essa ideia continua atual. Você pode passar anos consumindo conteúdos sobre mudança, ou pode fazer hoje aquilo que vem adiando há meses. Conhecimento sem ação é apenas intenção. Quando esse vídeo terminar, não feche a tela e volte à mesma rotina. Escolha uma única atitude, uma única ligação, um estudo, um treino, uma conversa, porque é esse primeiro passo que tem o poder de mudar toda a direção da sua vida. A melhor hora para começar não é amanhã, é agora. A escolha é sua. Chegamos até aqui. E talvez exista uma pergunta que esteja passando pela sua mente. Será que eu ainda tenho tempo para mudar? A minha resposta é sim. Quando existe vida, existe oportunidade. Não importa quantos erros ficaram para trás. O que realmente importa é a decisão que você toma daqui para frente. Seu futuro não depende do que aconteceu ontem. Depende do que você faz hoje. Talvez você tenha esperado por alguém, um incentivo, uma oportunidade. Considere esse vídeo como esse sinal. Não porque eu tenho todas as respostas, mas porque acredito que você já tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo. O primeiro passo não exige perfeição, exige decisão. Daqui a alguns anos, você pode olhar para trás e dizer que nada mudou, ou pode lembrar deste momento como o dia em que decidi
assumir o controle da sua própria vida. Essa escolha sempre foi sua. Quem muda a própria mentalidade, muda o próprio destino. Não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere o próximo ano. Comece hoje, mesmo que seja com porque pequenos passos constroem grandes jornadas. Ninguém vai salvar você, mas você pode salvar o seu próprio futuro. O último passo é seu. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você sabe que precisa mudar. Talvez não seja a sua situação, talvez não seja o seu trabalho, talvez nem sejam as pessoas ao seu redor. Talvez o que realmente precisa mudar seja a decisão que você toma todos os dias. A vida muda quando as suas escolhas mudam. Ninguém pode caminhar por você. Ninguém pode enfrentar os seus medos. Ninguém pode viver aos seus sonhos. As pessoas podem aconselhar, podem incentivar, podem ajudar, mas o passo mais importante sempre será seu. O primeiro passo é difícil, o segundo já é mais fácil, o terceiro vira hábito. Quando esse vídeo terminar, não apenas feche a tela, escolha uma única atitude, algo simples, mas que aproxime você da vida que deseja. Construir, porque o futuro não é criado de uma vez só, ele é construído, uma decisão de cada vez. O futuro que você sonha começa com a decisão que você toma hoje. E se esta mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Hoje eu decido agir. Quero ler a sua decisão e acompanhar a sua caminhada. Se este conteúdo ajudou você de alguma forma, inscreva-se no canal. Toda semana teremos novas reflexões para fortalecer sua mente e ajudar você a construir uma vida com mais disciplina, coragem e propósito. Ninguém vai salvar você, mas a partir de hoje você pode começar a salvar a si mesmo. Até o próximo vídeo.